Aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabababassambriadakosham. Nós oramos em línguas. Por isso que eu estou orando em línguas. Se você está aqui e você não ora em línguas e não foi batizado ainda no Espírito Santo, hoje é o dia. Hoje é o dia de você ser cheio do poder do Espírito Santo. Porque você vai reagir diferente às circunstâncias. Você vai reagir diferente diante do medo. E essa palavra está muito forte. Medo. E eu vi como uma muralha de gelo diante de pessoas nessa noite. Talvez não esteja falando com alguns, mas está falando com outros. E para aqueles que essa palavra não está falando, você receba como vacina. Mas o fato é que há pessoas aprisionadas pelo medo nesta noite aqui. E hoje é o dia de você ser liberta. Hoje é o dia dessa prisão ser rompida na sua vida. E já começou nessa noite uma unção, despedaçando todo o jugo do inferno nesse lugar. Porque Satanás não tem poder nesse lugar, nem contra a vida dos filhos de Deus. Levante suas mãos do lugar onde você está. Oh, aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, Satanás, solta agora. Solta agora. Todos aqueles que estavam aprisionados pelo medo. Eu ordeno, solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda muralha caindo por terra. Caindo. Despedaçada pela autoridade e pelo poder do nome de Jesus. Neste ambiente, neste lugar e sobre a sua vida, receba. Seja livre. Livre. Em nome de Jesus. Medo, além de pensamentos, é um espírito. E você vence esse espírito é com o nome de Jesus. É com a palavra de Deus, é com o poder de Deus. E eu declaro você livre em nome de Jesus. Oh, aleluia. Medo de pessoas que intimidam, pessoas que manipulam. Você é livre de todo medo delas. Você não deve temer homem nenhum. Você não deve temer cara feia nenhuma. Porque o maior habita dentro de você. Quando você entrar em qualquer lugar, entre de cabeça erguida. Não por orgulho, não por prepotência, ou porque você se acha muito inteligente, não. Mas é porque o Deus que é poderoso, o Deus que nós estamos cantando nessa noite, Ele está dentro de você. E te diz, levanta a tua cabeça, porque eu sou contigo. Não abaixa a tua cabeça diante de pessoas intimidadoras, pessoas manipuladoras. Você é livre, você é livre, você é livre. Medo da solidão. Quem diz que você vai ficar sozinho? O Espírito Santo, ele já habita dentro de você. E o teu futuro é de paz. O teu futuro é junto com os irmãos. O teu futuro é com aqueles que o Senhor preparou para estar contigo. Solidão não tem poder e não tem lugar sobre os filhos de Deus. Falta, miséria, tudo isso está debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Medo do futuro. Será que vai faltar? Isso não é a voz da fé. O medo pensa, observa como será o futuro, mas a fé salta por cima e diz: eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. Se aproprie nessa noite da palavra de Deus, da palavra de Deus. Você não é miserável, você nem pobre é, porque a Bíblia diz que nós somos ricos em Cristo Jesus. Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos nele. Nele você é rico. Talvez você não tenha um tostão no seu bolso, na sua conta, mas em Cristo você tem tudo.
eu falo com você. Você pode dizer isso, sabe? Você pode falar com a falta. Falta, eu falo com você. Você pode cantar para ela também. Aleluia! Falta, você tem nome. E você está debaixo do nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Oh, aleluia. Quantos são livres aqui? Quantos são livres nesse lugar? Você sabe que pessoas livres, elas têm uma reação, elas têm uma maneira de agir. Oh, eu estou indo para aquela igreja, eu estou indo para aquele povo. Mas será que esse povo está falando a coisa certa? Querido, aqui nós só pregamos a palavra de Deus. A gente não prega aqui filosofias de homens. A gente não tenta buscar tanta eloquência aqui para tentar convencer as pessoas, não. Aqui nós buscamos saber o que é que Deus quer para o povo, o que é que Deus tem para entregar naquele lugar, naquela noite, naquela ocasião. E o Senhor fala através da sua palavra. Você sabe quem é o mentiroso? Tem um que é mentiroso. Coloca aí, por favor, João 8:44. Por favor. Eu sei que você aguenta ficar mais um pouco em pé. João 8:44. Coloca aí. Aleluia. Jesus falando com os fariseus, ele disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Deus não tem nada a ver com mentira. Mas o diabo, ele é perito em enganar. E sabe como ele engana, queridos? Será que é bom você ir para aquela igreja mesmo? Será que aquelas pessoas estão falando o que é certo mesmo? Ah, será que você deveria mesmo congregar com tanta assiduidade assim? Não precisa, você já tem a palavra. Para quê? Isso é religiosidade, isso é fanatismo. Quem é que fala assim? O pai da mentira. O pai da mentira não quer ver essa igreja nem a sua vida avançando em Deus. O pai da mentira não quer que você cresça espiritualmente. O pai da mentira não quer que você se congregue no lugar onde você receba a palavra e seja liberto. E vá para essa cidade aí fora e comece a pregar a libertação. E comece a influenciar pessoas. É o pai da mentira, é ele que está tentando enganar as pessoas, para elas não se estarem juntas, congregando, recebendo do poder, recebendo da unção, recebendo da palavra que liberta. É ele. Não pense que é a sua mente muito bem instruída, não. Porque ele vai falar com você, queridos, como se você fosse coitadinho. Ah, coitadinho, você trabalhou tanto essa semana. Ah, não vai para a igreja não, descansa hoje, amanhã já vai trabalhar de novo. O que é que ele quer? Ele quer te prender dentro da cadeia dele de mentiras, onde a fé não opera, onde o medo prevalece. Mas se você quer viver uma vida livre em Deus, não discipulado pelo diabo, mas discipulado por Deus e pela sua palavra, queridos, chegou o tempo, hoje é o dia de mudar coisas em nossas vidas. Hoje é o dia de mudar posicionamentos em nossas vidas. Hoje é o dia de mudar decisões na nossa vida. Ministrados pela unção, pelo poder que liberta. Oh, aleluia! Há um Deus que é o Deus da verdade. E o Deus da verdade está aqui, porque a palavra dele está aqui. E essa palavra vai fazer você correr velozmente. Essa palavra vai te colocar para dentro da vontade de Deus. Essa palavra vai te chamar para um lugar onde a unção opera na sua vida e através da sua vida. É por isso que ele quer te enganar. É por isso que ele quer dizer, se afasta da igreja, porque ele sabe que há um chamado de Deus sobre a sua vida. E quanto mais você demorar, mais vidas estão indo para o inferno. Mas hoje é o dia de você despertar, de você acordar, de você levantar, de você saltar para aquilo que Deus tem para você.
Hoje é o dia, Satanás. Até aqui você mentiu. Até aqui você enganou e você não vai parar com suas mentiras. Você não vai parar. Mas nós estamos munidos com a verdade. Nós estamos cheios da verdade da palavra de Deus. E não é tempo mais de aceitar engano. Não é tempo mais de aceitar engano, querido. Não é tempo mais de aceitar a palavra que massageia o ego ou a carne. É tempo de se levantar contra a carne. É tempo de se levantar para fazer o que a carne não quer fazer. É tempo de se posicionar contra o pecado, viu? É tempo de se posicionar contra o pecado. Não é tempo mais de ficar ali, à beira do pecado, olhando como ele é legal. Cuidado, sua vida está correndo risco. É tempo de você fugir, fugir. A sua carne vai querer, mas a sua carne não é você. Você é o Espírito recriado em Cristo Jesus, cheio da santidade, cheio da vida de Deus, cheio da alegria, cheio da paz. As concupiscências desse mundo vão querer te amarrar fora do plano de Deus. E quanto mais você se deixar ser seduzido por essas concupiscências, mais longe você vai ficar da vontade de Deus, do propósito de Deus. E Satanás vai ficar rindo no canto, dizer, ele está sendo enganado, ele está gostando, eu vou continuar. Mas é tempo de você dizer para ele, chega, Satanás. Eu não vou mais deixar que essas coisas me prendam. Eu não vou mais ficar envolto às paixões desse mundo. Rompe com as paixões desse mundo, querido. Rompe com as paixões desse mundo, querido. O poder que está dentro de você é maior. E eu vou dizer, quando alguém está preso nos desejos desse mundo, o desejo pode até vir, mas você rompe ele pelo poder de Deus. Mas quando você fica cedendo, você fica com vergonha. Você não manifesta quem você é verdadeiramente em Cristo. Mas Deus está te chamando para você ser exatamente o que Ele planejou para você ser. Livre, liberto, cheio da graça, cheio da unção, cheio de santidade. Levante suas mãos. Aleluia, agradeça pela unção dele, a unção fresca, a unção que despedaça o jugo, a unção que nos coloca no lugar certo. Oh, aleluia. Abacuque 3,17, veja o que ele diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Irmãos, às vezes você pode estar dentro dessa situação, ou de uma situação assim, não é? Às vezes pode acontecer dentro de uma situação em que tem falta, está faltando alguma coisa. Olha o que ele diz no versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que sustenta alguém numa situação ou numa circunstância real para se alegrar no Senhor e confiar na palavra? É conhecer a palavra. Irmãos, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais firmes e seguros nós estaremos. Aleluia, inabaláveis, inabaláveis, porque as circunstâncias estão ao redor e elas transmitem pensamento, elas transmitem informação, elas transmitem sentimento e você sente no seu corpo o impacto do que elas estão falando e causando ao redor. Mas a palavra de Deus é muito mais real do que as circunstâncias. E elas vão transmitir a verdade de Deus sobre cada situação que nós possamos estar passando. Ou que possamos avistar, como se estivesse vindo. Mas há uma palavra que, sendo liberada dos nossos lábios, queridos, quebra toda condição natural, humana natural. Nós não podemos ser presos por nada, por nenhuma circunstância natural.
Mas essa palavra, queridos, ela é poderosa para nos sustentar. Dentro de toda e qualquer situação, ou em meio a toda e qualquer situação. Oh, aleluia, essa palavra é a palavra de Deus. Ela é a palavra genuína de Deus, verdadeira. Aleluia. Nós podemos lembrar lá em Josué, no capítulo 1. Josué, no capítulo 1. Vamos ver do versículo 1 ao 9. Aleluia. Ele diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, queridos, estava com uma missão muito desafiadora. Deus havia usado Moisés de uma forma tremenda para tirar o povo do cativeiro de Faraó e levar, passou pelo meio do Mar Vermelho, o poder de Deus ali, manifesto, abriu o Mar Vermelho, amém? O maná desceu do céu, eles viram muitos milagres, amém? O povo tinha visto muitos milagres, mesmo em meio a tanta murmuração, mas Deus é tão bom, não é verdade? Que ainda manifestou a bondade dele sobre aquele povo. Mas Deus, quando Moisés, queridos, é morto, Deus chega para Josué e enfatiza para ele, sobre ele ser forte e corajoso, porque ele ia precisar de força e coragem para levar adiante aquela missão. Porque o povo agora estava olhando para ele, esperando talvez nele a figura de Moisés. Mas ele tinha uma personalidade diferente, amém? E Deus estava trazendo sobre ele a mesma missão, mas ele iria fazer de acordo com o coração dele, de acordo com a personalidade dele. Claro que ungido e guiado por Deus mesmo, amém? Mas ele precisaria de coragem. E lembra lá em Números 13, eu quero ir lá também em Números 13. Aleluia. Números 13. Nós vemos aqui no versículo 1 e 2, quando Deus disse a Moisés, no capítulo 13 de Números, versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E ali no versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ali Moisés ainda estava vivo. E disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Quando eles começaram a dar o relato da terra onde eles tinham ido, a terra que Deus disse, olha, eu vou dar essa terra a vocês, vão lá, espiem a terra. E quando eles voltaram, queridos, a maioria lá, daqueles espias, começaram a relatar de uma forma muito negativa, depreciando, não é? Aquilo que Deus estava entregando a eles. Mas Caleb, a Bíblia diz, fez calar o povo perante Moisés, porque houve murmuração, o povo começou a chorar, o povo começou a ficar aterrorizado, o povo começou a ficar com medo. E você sabe que o diabo, queridos, ele quer aprisionar e colocar medo sobre o que Deus tem dito, que vai fazer sobre a sua vida e através de você? Porque ele não vai usar ferramentas diferentes do que ele usou no passado, ele vai usar as mesmas ferramentas. E ele quis trazer pavor e medo sobre aquele povo. Mas você percebe o que foi que Caleb fez, um homem de fé fez. Ele disse, eia! Sabe que a gente não pode dar muito espaço, queridos, para, palavras negativas, medo que vem, aqueles pensamentos de medo que vem para te aprisionar, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que o futuro é incerto. Não, o futuro não é incerto. Com Deus é tudo muito certo. Com Deus é tudo muito seguro e você não precisa temer. E aí, queridos, aquele povo estava com medo, mas Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ei, você sabe que você pode prevalecer sobre tudo aquilo que Deus tem dito ao teu respeito, sobre coisas que o Senhor tem colocado ao teu coração, sobre planos que têm chegado e que têm subido no teu coração em tempos de oração. Você vai prevalecer sobre toda circunstância que virá, porque circunstâncias virão. Mas você precisa entender, queridos, que o maior está com você e a palavra de Deus é a verdade. Deus não quer que você fique lá se atendo às grandes circunstâncias. Ou você viu essa circunstância como ela é grande, ela é grande. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz infinitamente mais. Agora, o nosso foco precisa estar no lugar certo, precisa estar na palavra. Se o nosso foco estiver, queridos, nas circunstâncias, nós vamos sucumbir, mas nós não vamos sucumbir, porque nós temos a palavra e precisamos fazer uso dessa palavra na nossa vida. Tirar essa palavra para fora, falando, nos movendo nela, declarando ela na nossa casa, na nossa vida, quebrando com toda a timidez, quebrando com todo o medo que venha, com toda a ansiedade. Sabe, quando a ansiedade quiser vir, você já se posiciona na palavra. Eu não vou perder um dia preocupado com nada do que possa acontecer, porque eu tenho um Deus que é poderoso. E preocupação é se ocupar antes, não é? Então você não vai ficar lá pensando sobre o que pode acontecer de ruim. Não, você vai pensar sobre o que Deus faz, sobre a palavra dele, se munir da palavra dele. Quer dizer, a palavra de Deus vai agir, vai mover circunstâncias, vai quebrar muralhas, como nós cantamos aqui. Aleluia! Você declara a palavra, você não precisa, queridos, fazer, não é gritar tanto, você só precisa declarar. Às vezes você vai, sim, fazer como Caleb aqui. Ele estava diante de uma multidão, amém? E ele deu um grito lá. Às vezes você em casa, sozinho, vai precisar gritar assim, para romper com aquilo que está querendo te aprisionar, trazer tristeza sobre você. Não, a alegria do Senhor é a minha força. E você começa a se posicionar, declarando a palavra, declarando quem você é em Cristo. E você vai perceber, de repente, as coisas mudando. Não vai ser na força do seu braço. Não vai ser na sua própria capacidade. Vai ser na força do Senhor, vai ser na graça do Senhor. Qual o seu nome? Alaide, o seu esposo que eu esqueci. Seu Valdir. Não é na sua força, seu Valdir. Há uma graça de Deus na sua vida. Há uma bondade de Deus estendida sobre a sua vida. Não é na sua própria força, não é na sua própria capacidade. Deus é poderoso para manifestar aquilo que o seu próprio braço não pode fazer. Só louve a Ele, sabe, lá na sua casa, no seu trabalho. Obrigada, Senhor, porque você está fazendo além do que eu possa pensar.
Deus está movendo o sobrenatural. Coisas que você nem pensou a respeito, de repente vão começar a se manifestar. Por causa do sobrenatural dele na sua vida. Mas você ativa isso pela fé. Pelos louvores, pela declaração da palavra. Aleluia! Não sendo, queridos, como o povo lá no deserto, rebelde, contrário, mas sendo favorável. Mas concordando com a palavra. Como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então nós concordamos com a palavra, sim. Essa enfermidade chegou, o que eu vou fazer? Você pode ir até ao médico, não tem problema ir ao médico. A questão é que você precisa entender que você é um ser espiritual, filho de Deus. Há uma palavra liberada nessa área para a nossa vida, que é uma palavra de cura, uma palavra de saúde. E você se apropria dela e começa a declarar essa palavra e começa a se mover sobre essa palavra, e a palavra vai estar agindo sobre a sua vida, no seu corpo. E de repente, você vai perceber que está livre daquilo. Por quê? Porque a palavra, queridos, essa palavra tem poder. Essa palavra, ela tem poder, ela está cheia de poder e capacidade. Só precisa de alguém que pegue junto com ela, que declare, que fale. E aí você vai ver as coisas mudando. Assim como Deus no início criou todas as coisas, pela palavra do seu poder, falando, e os mundos vieram a existir. Assim vai ser com você também e comigo, não vai ser diferente. Não adianta ficar lá sentado, Senhor, você não está vendo como está a minha vida, essa situação. Não, você toma posse daquilo que Ele já liberou sobre você. Pai, eu declaro esse quadro mudando em nome de Jesus. Você tem oportunidades para a minha vida que homens não podem dar. Homens, eles nem podem pensar a respeito, mas você cria essas oportunidades. Homens talvez nem estejam pensando sobre você, em te favorecer. Mas Deus vai lá e abre aquilo. Deus vai lá e diz assim, eu quero que você faça assim. Rapaz, eu estou querendo tanto, só estou lembrando daquele fulano lá. Eu vou ter que chamar ele aqui para conversar. O que é isso? É Deus mesmo trabalhando em teu favor. Não é no teu braço, não é na tua capacidade, é na força do Senhor. Se estabeleça sobre a verdade dessa palavra, queridos, e essa palavra vai te levar alto e longe. Alto e longe. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19 ao 21. Vamos ler esses versículos. Ele diz, sabe estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja que coisa interessante. Ele vem falando primeiro sobre uma atitude em relação à palavra. Queridos, você sabe que nós precisamos ter uma boa atitude para receber aquilo que Deus quer nos dar, ou aquilo que Deus está nos entregando, por exemplo, hoje à noite, amém? Eu sei que vocês estão recebendo. Mas nós precisamos ter uma atitude condizente com aquilo que Deus quer nos entregar. Nós precisamos receber, estarmos prontos para recebermos a palavra, para recebermos aquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes nós chegamos e ficamos, bloqueados, pensando sobre o que precisamos resolver amanhã, o que passou. Não, é tempo de você se render à palavra. De você deixar que a palavra entre e clareie, esclareça e traga luz ao seu entendimento. E a palavra fale com você sobre direções que você precisa tomar no dia seguinte. Existe algo, na psicologia, isso é um conceito da psicologia, mas Deus já está bem na frente, né? Mas existe um conceito da psicologia que fala sobre a importância da escuta empática, que é a forma como você ouve, de uma forma passiva ou de uma forma ativa. A escuta ativa é aquela escuta em que você foca, de propósito, você está atento àquilo que você está, a mensagem que está sendo transmitida, amém? E você sai dali para ter os resultados adequados daquilo que você está recebendo. E a escuta passiva é aquela escuta em que
A pessoa está ali ouvindo, ela está ali presente, não é de corpo presente, como a gente fala. Mas a cabeça, a mente está longe. Ela não sabe o que está sendo falado, porque ela não está concentrada, conectada à mensagem que está sendo transmitida. Jesus, ele falou sobre isso, não é? Em alguns momentos, Provérbios fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, sobre nós estarmos atentos à palavra que está sendo transmitida, porque essa palavra, ela tem poder de transformação. Ela tem o poder de mudar circunstâncias. Ela não tem só o poder de mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, nos adequando a ela mesma, a palavra de Deus, mas ela tem o poder de mudar circunstâncias ao nosso redor, queridos. É por isso que é importante nós estarmos atentos ou acolhermos essa palavra com mansidão. E sabe o que é acolher com mansidão? É deixar de lado todas aquelas nossas opiniões, porque a gente é cheio de opinião, né? Aí você se aproxima da palavra deixando de lado todas as suas opiniões, a sua visão e os seus caminhos, naturalmente falando. Você se aproxima dela com mansidão, pronto para receber tudo que ela tem para transmitir. Isso é um ouvir ativo, isso é ouvir com aquela atitude, eu estou recebendo aqui, mas eu vou sair e não vai ficar lá dentro onde eu ouvi, eu vou praticar essa verdade. E queridos, essa verdade, uma vez ouvida, recebida e praticada, vai ter todos os resultados que ela garante que tem. Aleluia! Então ele diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para mudar a vossa maneira de pensar. Porque nós chegamos, irmãos, na fé, na palavra, pensando, eu só posso fazer aquilo que eu tenho condição naturalmente para fazer. A gente foi educado de certa forma, mas quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós recebemos a palavra, a gente começa a receber um impacto, uma mudança de mentalidade. E você precisa se abrir para isso, para que essa palavra, que é poder, é uma semente poderosa e incorruptível, comece a agir na sua alma, comece a agir nos seus pensamentos e transformar não só a sua vida, mas as circunstâncias ao seu redor. Porque ela tem poder e capacidade. Então ele diz, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, tem muita gente que gosta de ouvir palavra, gosta de ir a vários eventos, para elas terem muita informação. E quando elas forem falar, elas falarem bonito. Mas sabe de uma coisa? Deus está envolvido com a palavra, porque a palavra tem poder para mudar. Não importa a eloquência de homens, se não há a verdade da palavra. Não importa quão bonito os homens falem, querido, se aquilo não tem o poder genuíno da palavra, não vai causar transformação. Mas essa palavra vai causar toda a transformação necessária na nossa vida e através da nossa vida também. Aleluia! Ele diz no versículo 19, saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes nós trocamos, não é? Invertemos a ordem das coisas, a gente é muito pronto, a gente tem opinião sobre tudo, a gente quer falar sobre tudo, a gente não passa batido em nada. Mas você sabe que sabedoria se cala, você não precisa falar tudo que você sabe? Amém? No círculo de conversa, por exemplo, você não precisa falar tudo que você sabe, só para mostrar que você sabe. Você pode falar com sabedoria, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, queridos. Amém? Aleluia! E ele diz que quando nós temos essa atitude, sabe, essa prontidão de ouvir, essa prontidão para receber a palavra, as coisas serão transformadas. Eu quero, queridos, que a palavra transforme situações. Eu quero que a palavra mude coisas na minha vida, mas para isso eu preciso o quê? Estar com o ouvido atento para ela, receber essa palavra de bom grado no meu coração e me tornar praticante dela. Lá em Mateus no capítulo 7, vamos dar uma olhada lá, Mateus no capítulo 7, versículos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu,
porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe aquilo que Deus falou com Josué? Uma coisa que você percebe ali no capítulo 1 de Josué, queridos, é que o Senhor falou com ele sobre meditar na sua palavra, dia e noite. Sobre estar atento à lei, que era o que ele tinha na época, amém? Mas para ele estar atento, meditando na lei, dia e noite, para que ele tivesse o cuidado de fazer, amém? Tudo que estava escrito. E aí o que iria acontecer com ele? Ele iria prosperar o seu caminho seria próspero. Por quê? Porque ele atentou para a palavra, porque ele considerou a lei, era o que ele tinha na época, amém? A lei de Moisés. Ele diz, olha, medita na lei, considera, aleluia, não deixe de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você sabe onde está o sucesso? Não está nos coaches da vida. Eu sei que estão trabalhando, é o trabalho deles, não estou condenando. Mas o sucesso para você, filho de Deus, não está nessas coisas. O sucesso para você está em acolher com mansidão essa palavra. Colocar essa palavra com mansidão, receber essa palavra com mansidão no seu coração e estar pronto para praticar dia após dia. De repente, a instrução, a orientação, a direção do Espírito Santo vai saltar dentro de você de uma forma criativa, queridos, trazendo para você ideias. Às vezes a pessoa está lá buscando só nas coisas a prosperidade, mas sabe que nós já nascemos em Cristo Jesus, né, com o DNA de prósperos, de prosperidade. Ela vai se manifestar, mas é para aqueles que meditam na palavra, consideram a palavra e praticam a palavra. Às vezes você está dizendo, não, essa coisa é para pastor, é para pregador. Não, meditar na palavra é para filho de Deus. Meditar na palavra é para todo aquele que ama a Deus, que considera a Deus, é para meditar na palavra. Porque a palavra é a força motriz da nossa vida, queridos. É a força em nós, é o que nos move a palavra de Deus. E às vezes você está meditando sobre cura, mas de repente o Espírito Santo começa a trazer direções sobre a tua prosperidade financeira. Começa a te orientar, vai em tal lugar, faz isso, faz aquilo. Ué, mas você não estava ouvindo o coach que diz, né, os 10 passos para ser bem sucedido. Ou 200 passos, não sei. São muitos passos às vezes. É muito cansativo, é muito difícil. A pessoa vai para um coach, vai para o outro e não consegue ainda prosperidade. Por quê? Porque está na palavra. A verdadeira prosperidade está na palavra, porque ela é além de dinheiro, ela é além, queridos, da questão profissional. Amém? É além. Envolve saúde, envolve uma vida de paz, envolve uma vida de alegria, uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo. O mundo muda todo dia. O mundo, a sociedade, queridos, ela está girando, ela é volátil. Um dia aquilo que era ética para a sociedade não é mais, é imoral. Nós não nos movemos de acordo com a ética da sociedade, nós nos movemos de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é imutável e ela não muda. Se você precisar de cura, ela tem. Se você precisar de força em Deus, ela tem, está disponível. Se você precisar de uma orientação, uma direção, há também. E queridos, o Espírito Santo, ele está totalmente associado a essa palavra. Quando você começa a meditar o Espírito Santo, peguei a atenção dele, agora eu vou falar com ele, agora eu vou... Claro que o Senhor pode ministrar o teu coração, quando você não está lendo a Bíblia, mas pelo fato de você estar rendido ao Senhor, a palavra dele, o Espírito Santo sabe, e vai pegar isso, queridos, para trabalhar a vontade de Deus na sua vida, porque na vontade de Deus está a prosperidade de Deus para a nossa vida. Você sabe disso? Amém. Aleluia! Tiago, no capítulo 4... versículo 7, vamos ler Tiago no capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele vai fazer o quê? Ele vai ficar ali 3 anos, 4 anos te tentando a mesma coisa, te tentando, e você não sai daquilo. Não, está errado. É a sua decisão de romper com aquilo. Amém, querido?
Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, quem é Deus? Deus é a sua palavra. Amém? Deus está na sua palavra. Se você conhece a palavra, você está conhecendo o caráter de Deus, porque está na palavra. Nós não entendemos tudo, nós não conhecemos tudo a respeito de Deus, queridos, mas Deus está na sua palavra. E Ele se revela a nós à medida que nós meditamos na palavra. E a palavra vai tocar em cada área da nossa vida, em cada área da nossa vida. Em toda a área, não é só uma área não, todas as áreas, a palavra está ali, tocando em todas as áreas. É como eu falei, às vezes você está meditando sobre cura e o Senhor está lá, começa a falar com você sobre algo que você precisa se desprender para a sua vida, né, avançar nele. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus ou a palavra, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora você pensa, não é? O diabo, quando ele vier, eu vou estar preparado. Ele vem com aquele garfo, aquele tridente, não é? Ele vem lá com aquele, eu sei, aquele olho dele vermelho, olho verde. Tem pessoas que já tiveram visões, não é? Com demônios, tem olho verde, olho vermelho. Não importa que cor de olho seja, irmão. Tem que sair tudo no nome de Jesus. O nome de Jesus é maior. Amém? Uma vez eu vi um demônio alto, né? Da altura de uma porta, encostado, porque ele estava aprisionando uma menina de medo, e Deus abriu a visão para eu ver que ele estava ali. Ele tinha um olho verde, e aí, uma bola verde, e uma cabeça triangular. Eu vi partir para cima dele, em nome de Jesus, sai daqui, orei por ela, falei com ela, você não deixe mais isso acontecer. E foi interessante, porque na hora que eu vi, sabe o que ela fez? Ela estava sentada na cama, tinha ido dormir lá com ela, porque a irmã dela tinha viajado e ela estava com medo de ficar sozinha. E aí eu disse assim, vamos orar? E eu comecei a orar, eu sentei no chão, ela sentou na cama e a gente começou a orar. E foi nesse momento, eu vi, irmãos, o demônio assim, escorado na porta, como se não pudesse fazer nada. E na hora que ele apareceu, que eu vi, ela fez assim com o lençol. Porque ela estava sendo opressa por aquele demônio, aquele espírito. Mas você sabe, queridos, que não existe nenhum tipo de opressão maligna que não corra diante do nome de Jesus. Mas sabe o que é que nós precisamos colocar dentro de nós? A palavra. Porque a palavra, Satanás, ele sabe com quem ele mexe, não é verdade? E ele mexe com todo mundo, amém? Mas só que ele sabe quando a pessoa tem a palavra, não é? E ele pode até tentar, mas ele sabe que aquelas tentativas ali têm prazo de validade. Que não vai poder permanecer muito tempo, porque a palavra de Deus, queridos, bota para correr. Amém? Então, o diabo com as tentações, ele não vem, né? Olha só, agora eu sei, é ele que está me tentando a fazer essa coisa errada, a ir para o pecado. Não. Ele vai aguçar a sua carne. Aí a carne quer, eita, coisa boa. Posso nem pensar nisso, meu Deus do céu. Senhor, eu nasci de novo. Que a carne quer, irmãos, a alma quer. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus vai limpar, e vai limpando a alma de maneira que quando vier de novo aquela tentação, você olha assim, realmente, olha aí, o poder de Deus foi que fez a minha vida, nem estou mais sendo seduzido por isso. Por quê? Porque o poder de Deus e o poder da palavra, queridos, nos limpa. Limpa a nossa alma de sentimentos, de pensamentos, de experiências que tivemos fora no mundo. Amém? Porque nós estamos acolhendo a palavra e ela está nos limpando. E sabe quando aquela tentação vier, muito linda e maravilhosa, você vai dizer assim, hahaha, Satanás, você já perdeu, rapaz. Você já perdeu, maneira de dizer, rapaz, tá? Mas você já perdeu. No nome de Jesus. Pai, obrigada porque eu sou santo. Obrigada porque eu estou aqui para te servir e nada me prende. Irmãos, entenda isso. Toda tentação é para nos prender, é para nos aprisionar. Não fique lá, olha só que coisa boa. Não fique massageando a carne, não. Amém? Fuja daquilo, vá para longe mesmo. E Deus vai te guardar, e Deus vai te proteger. E o Senhor vai fazer com que você fique guardado ali, de maneira que você fique longe daquilo. Por uma decisão, amém? De fugir da tentação, de fugir daquilo que pode trazer danos sobre a sua vida. Então ele diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós podemos sim, há um poder disponível em nós para resistir, queridos, ao diabo. Quando ele vier com tentações, quando ele vier com doenças, quando ele vier com medo, quando ele vier com tudo que ele traz, que só é tudo que não presta. Com isso, eu quero ir lá em Marcos
Hoje eu estou fazendo uma salada, né? Mas é pelo Espírito, amém? Aleluia, glória a Deus. Preparei tudo bonitinho, pastor, mas está saindo diferente. Bora lá, Marcos capítulo 4, aleluia. Versículo 14, a gente vai ler essa passagem. Marcos capítulo 4, versículo 14, diz assim: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! Que passagem maravilhosa, não é? Veja, queridos, aqui no versículo 16 e 17, ele diz que, semelhantemente, os semeados em solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e recebem até com alegria. Mas eles não têm o quê? Raiz em si mesmos, ou a palavra ainda não criou raiz dentro deles. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Veja o que é que a Bíblia diz. Em lhes chegando o quê? A angústia ou a perseguição por causa da palavra. Não é a palavra que traz a perseguição em si mesma. Não é a palavra que traz a aflição. Amém? Quem está trazendo isso é o diabo, é Satanás. Ele não vai trazer coisa boa para ninguém não, viu? Fique esperto, crente. Ele não traz nada bom, queridos. Aí as pessoas olham assim, não é? Olha só, enxergando a perseguição, a aflição por causa da palavra. Olha, Deus, Ele coloca mesmo a aflição para a gente entrar no prumo. Deus que está colocando essa perseguição. Deus não tem parte com perseguição. O problema é que nós estamos em um mundo hostil, queridos. Pregando a palavra, falando da palavra, no mundo onde Satanás é o Deus desse século. Nós estamos levando a palavra e vamos sofrer oposição, sim. Agora, por que estamos sofrendo oposição? Não é porque Deus está ali, estou fazendo com que você sofra essa oposição mesmo, porque você precisa melhorar nessa área. As pessoas querem ser tão inteligentes e viram tudo para poder dizer o que a palavra não está dizendo. Aqui está dizendo que porque você está recebendo a palavra, você vai ser perseguido, você vai sofrer aflição, você vai ser resistido. Às vezes você está lá no seu trabalho, você nem abre a boca. Mas só por causa da sua presença, porque você carrega o Todo-Poderoso, você carrega o Espírito Santo. Quem não é, queridos, e que tem outro tipo de influência, sabe quem está ali no ambiente. E aí você começa a sofrer aquela resistência sem ter feito nada. E a pessoa sabe, ela não fez nada comigo, mas eu não gosto dela. Por quê? É por causa daquilo que você carrega. É por causa daquilo que você tem. Mas o que é que você tem também? Você tem a oração. Você pode orar, você pode se mover em oração por essas pessoas, sabe? E a cabeça dela ficar com brasa viva, se lembrando de você. Mas rapaz, por que eu estou perseguindo tanto fulano? Por que eu estou me opondo tanto a fulano? E a pessoa começa a pensar, e Deus começa também a tratar. Amém? Aleluia, Deus usa pessoas e situações para tratar isso na vida de pessoas que estão perseguindo seus filhos. Então, querido, pelo simples fato de você receber a palavra, o diabo vai se levantar contra você. Agora não é para você ficar com medo, porque ele é inimigo derrotado. Ele é inimigo que está debaixo dos nossos pés. Não é para você ficar com medo dele. Nós cantamos aqui o nome que está acima de todo nome, o nome poderoso, o nome de Jesus. Nós recebemos essa autoridade. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nesse lugar há autoridade. Satanás não pode mexer contigo. Ele até levanta circunstâncias, mas ele não pode prevalecer, querido. Ele não pode prevalecer. Portanto, quando você estiver percebendo aflições, ou perseguição, e você está lá, correto em Deus, não é? Você está lá, fazendo tudo que você sabe que deve fazer. Você está indo para a igreja, você está congregando, você está cheio do Espírito Santo.
Não é por obras, amém? Mas existem coisas que nós como cristãos precisamos fazer de forma habitual. Porque essas coisas vão gerar força e energia em nossas vidas, queridos. Aleluia, receber a palavra. Amém, ficar diante da palavra, recebendo a palavra através de homens que Deus estabeleceu no corpo de Cristo, para que nós possamos ser alcançados, edificados na fé, fortalecidos no Senhor. Aleluia, precisamos dessas práticas. Há práticas que pessoas pensam, porque eu estou fazendo sempre é uma coisa religiosa. Não, não é. Amém? Às vezes as pessoas transformam aquilo que é a vontade de Deus como algo religioso. Mas a vontade de Deus é que nós estejamos sim congregando, queridos, recebendo a palavra. Que nós estejamos sim recebendo a influência pastoral do lugar onde nós estamos plantados. Amém? Porque Deus tem uma vontade para nós. Veja, queridos, eu conheço pessoas que têm um chamado grande, que estão fora da igreja. Você sabe que até hoje elas não entraram no chamado, porque tudo acontece a partir do corpo local. Se você não estiver plantado numa igreja, as coisas não acontecem. Mas quando você se planta numa igreja, você começa a perceber. O chamado de Deus começa a florar, porque é no corpo local, a partir do corpo local, que Deus vai começar a derramar, a fazer com que aquele chamado aflore. Amém? Porque Deus não quer ninguém sozinho, não. Você sabe que brasa fora do fogo, né? Ela se apaga. Eu preciso estar dentro do fogo, mesmo que a minha carne não queira. A carne não quer não, às vezes, irmãos. Não é verdade? Às vezes a carne não quer. Mas o que você vai fazer? Você não vai fazer a vontade da carne, você vai fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você coloque a sua carne no lugar. Ela precisa ficar crucificada, amém? E a vontade de Deus ser feita na sua vida. Você não pode dar lugar à carne, porque ela vai te atrasar. Ela vai te deixar lento, ela vai te deixar pesado, ela vai te deixar cheio de peso. Mas se você der lugar para o Espírito, se você der lugar para a palavra e para o Espírito Santo, uou! Você vai correr, você vai avançar. Você verá coisas, queridos, que você nunca viu, por causa do Espírito, movendo situações. Aleluia! Sabe, o Deus do impossível não está lá no Mar Vermelho. O Deus do impossível é maior do que todas as obras que Ele já fez e faz. Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso. É esse Deus a quem nós servimos. É esse Deus, queridos, que está na nossa vida. Ele é poderoso para fazer coisas grandes. Nunca olhe para uma situação. Sabe que o medo, ele coloca a lupa numa coisa ruim para deixá-la gigante. Mas o que é uma coisa ruim? Uma coisa ruim que é produzida pelo diabo. Ela está debaixo dos seus pés, ela está debaixo da palavra e ela não pode prevalecer. Amém? Seja doença, seja o que for, olhe para a palavra e traga a palavra para os seus olhos, foque a palavra, como Provérbios 4:20 ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixes, olha só, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no mais íntimo do teu coração. Essa palavra, eu fui ver no dicionário Strong. Guardar, lugar de confinamento, prisão. Aleluia. Essa é uma boa prisão, amém? O nosso espírito é uma boa prisão para a palavra. Você pega a palavra, você recebe, não larga por nada. E guarda significa preservar, guardar de perigo, se manter fechado. Aleluia. Você não pode deixar essa palavra ser concorrida ou concorrer com as ambições desse mundo. Os seus olhos não estão nessas coisas, nossos olhos estão na palavra e devem permanecer na palavra, porque tudo isso passa, queridos. Tudo isso passa, amém? As riquezas desse mundo, as coisas desse mundo, tudo isso passa. É lícito nós termos as coisas e nós somos prósperos, amém? Mas nós não estamos correndo atrás das coisas, nós estamos correndo atrás do Senhor. Nós estamos atrás da palavra ali, observando a palavra, recebendo a palavra. E Ele diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Guarda a palavra no teu coração. Amém? E aí quando o diabo te espremer, como o irmão Kenneth Hagin diz, né, nos seus livros, quando o diabo vier te tentar ou te espremer em qualquer área que seja, você não vai ficar lá. Ixi, é mesmo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Não, você vai dizer, eia! Você pode até não dizer eia, mas falar a palavra. Amém? Aleluia, você vai dizer, aqui comigo não. Irmãos,
Coisa ruim você não deixa crescer, não. Chegou aquela leve impressão de ansiedade, querendo tirar o teu sono, preocupação sobre como as contas serão pagas, como as coisas vão... Uma percepção leve ali, de que está chegando na hora já. Pai, obrigada, porque eu tenho a paz que excede todo o entendimento. E eu sou guardado nessa paz. E essa paz está administrando meus pensamentos e meu coração. Eu não vou me render a nenhum tipo de preocupação. E ponto final. Aleluia. A gente tem que ser rápido com a palavra. Sabe aquela prontidão que ele fala em receber a palavra? Devemos ter a mesma prontidão para praticar também. E praticar significa isso, irmãos, são nesses momentos. Quando você está sendo ali resistido pelo diabo, quando ele está dizendo para você que você é doente, que você vai morrer. Olha, o irmão Kenneth Reagan, ele foi curado milagrosamente. Se você não conhece a história dele, tem nos livros dele, o nome de Jesus, por exemplo. Conta lá a história dele na contracapa, não é? Sempre fala de que ele foi curado de uma forma poderosa, quando ele tinha 15 anos de idade. Depois de ele já ter casado, não lembro quantos anos ele tinha, já era um senhor, não é? Ele estava deitado no hotel, que ele tinha ido pregar, e aí o coração dele tinha sido curado de uma deformidade no coração, e no sangue também. E aí, ele estava lá deitado, e o coração dele começou a sentir muito forte os batimentos cardíacos, e o diabo começou a falar: olhe para o seu corpo, olhe o seu corpo como está trêmulo, olhe para o seu coração como ele está. Irmãos, Satanás, ele começa a falar para você ter a sua atenção no seu corpo, nos seus 5 sentidos. Olha só, está tremendo, você está nervoso, você vai ter um piripaque agora, você vai morrer agora. Se você se ater àquilo, se você ficar atento àquilo que ele está falando, você vai mesmo. Mas se você, na hora, romper, que foi o que ele fez, ele resistiu firme na palavra por 2 dias, e aquilo teve que ir embora. Amém? Por quê? Porque a palavra estava dentro do espírito dele. Amém? Dentro de você há cura, dentro de você há poder. Satanás, ele vai querer te enganar, mostrar que o teu corpo está com isso, está sentindo isso, e ele traz aquilo sobre você, mas você rompe aquilo pelo poder da palavra de Deus, e você não deixa ele tomar vantagem sobre você, porque eu já disse isso aqui antes, não é? É como um ditado americano que diz que os pássaros podem até sobrevoar a nossa cabeça, mas eles não podem fazer um ninho ali, ou pelo menos você não deve deixar, amém? Porque leva tempo eles fazerem um ninho. Então, quando você já vê você já tem aquela impressão de que está vindo, aquela ansiedade, aquela preocupação, tudo isso vem sutilmente para te colocar dentro de uma prisão de medo. Você já fala a palavra e se posiciona, queridos. Amém? Aleluia. Não deixa aquilo crescer. Coisa ruim não deixa crescer, a gente deixa coisa boa crescer. A palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus.